Além desses partidos políticos que eram os principais, nós temos partidos menores, como o Partido Social Paulista e o PCB. O Partido Social Paulista a gente coloca aqui como partido de aluguel, porque ele vai se associar a quem mais interesse tiver. Por exemplo, quando Getúlio foi eleito pela chapa PSD, PTB, no seu segundo governo, governo populista, o governo do suicídio, quem deu apoio a Getúlio foi o PSP. Não esquece, por isso, partido de aluguel. Ou seja, aquele partido que se associa pequeno para poder ganhar força dentro do pleito. E o PCB vai ser colocado na ilegalidade pelo governo de quem? De Dutra. Dutra, dentro do contexto da Guerra Fria, assumindo em 46, ele coloca o PCB na ilegalidade. Perfeito? O que marca uma das características de Dutra, que é o conservadorismo e o autoritarismo. Mas isso a gente deixa para o governo de Dutra. Beleza? O governo de Eurico Gaspar Dutra foi um governo de redemocratização. Mas ao mesmo tempo foi um governo conservador. Por que redemocratização? Por que conservador? Redemocratização porque nós estamos saindo de uma ditadura de Vargas. É necessária uma nova constituição de caráter democrático. Conservador porque ele era militar, positivista e estava dentro do contexto da Guerra Fria. Então qualquer medida que é considerada esquerdista vai ser combatida com força. Deu para entender? Então vem comigo, ó. PTB-PSD. Essa foi a chapa, como se diz, essa foi a coligação pela qual Vargas deveria ter sido eleito presidente, mas ele foi expulso. Acabou sendo eleito o quê? Senador, foi para São Borja e lá ficou fazendo alianças para poder retornar. O conservadorismo de Dutra é percebido nessas medidas. Proibição de jogos de azar, do cassino, colocar o PCB, Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade em 57. Entenderam, pessoal? Então vamos aqui. Por quê? Porque o PCB é um partido comunista e nós estamos dentro da Guerra Fria, onde o Brasil vai buscar, como está aqui no nosso quadro, uma aliança, e não somente uma aliança, mas um alinhamento, uma aproximação extrema com os Estados Unidos. Mas vamos devagar, vamos passo a passo. Olha aqui, ó. Controle dos sindicatos, mais uma postura conservadora. Período de redemocratização, correto. Período de redemocratização, perfeito. Nova Constituição. República Federalista, ela estabelecia presidencialista e o voto, o quê? Universal. Cuidado, esse voto universal é masculino? Sim. É feminino? Sim. Lembra lá da Constituição de Vargas de 1934. Perfeito. Porém, excluía soldados, excluía cabo, excluía analfabetos, que só vão ter direito a votos lá na Constituição de Ulisses Guimarães, tá? Que é a Constituição atual, já do período Sarney, na década de 80, tá, pessoal? Continuando, uma economia liberal. Por quê? Porque os Estados Unidos vão estar aqui próximos do Brasil e o Brasil dos Estados Unidos. Nós temos um alinhamento muito forte entre Brasil e Estados Unidos. Vem para cá para dar uma visibilidade melhor para vocês, ó. Um alinhamento com os Estados Unidos, um rompimento com a RSS. Só que isso vai gerar endividamento e retração da indústria. Porque o que a gente poderia produzir, nós vamos comprar. Deu para entender? O plano SALT, tá? Saúde, alimentação, transporte e energia, foi um fracasso. Ele é lançado já no final do governo de Dutra, ele não tem recursos para isso e não consegue ir à frente. Detalhe, só vida de conta, carta na manga. Se você tirar esse SALT com termudo, você vai ter um acordo de redução de armas atômicas dentro da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Então, SALT sem acordo para redução de produção de armas atômicas. SALT com Dutra, mesmo contexto. Saúde, alimentação, transporte e energia. Amarrando as pontas, Dutra ele está dentro do período populista, apesar da gente não perceber características tão populistas dentro do seu governo. A gente vai perceber se o populismo realmente é com Getúlio, que já começa a ser construído lá na ditadura do Estado Novo e vai se consolidar no próximo governo, que vem agora há pouco, que é o governo que ele vai acabar cometendo suicídio, que é o governo essencialmente nacionalista e populista. Esse governo é liberal, tido como entreguista, porém, sim, podemos chamar ele de democrático? Claro que sim. Democrático porque ele sai
de uma ditadura e avança para uma democracia, apesar de medidas conservadoras pontuais que nós percebemos dentro do governo de Dutra. Crise econômica? Sim. Por quê? Os capitais acumulados durante a era Vargas vão ser gastos com esse alinhamento e essa abertura às importações. Ficou claro? Então vamos lá, está na hora de falar do segundo governo de Getúlio Vargas. 1951, segundo governo de Vargas. Segundo governo, correto. A era Vargas foi o primeiro governo, dividido em 3 momentos. O segundo governo é pós-Dutra, é o governo populista, é este aqui. Então vem comigo, é um governo marcado por crises econômica, crise política. Pessoal, esse Getúlio é outro. É um Getúlio que vem pós-Dutra, é um Getúlio que se aproximou dos trabalhadores, é um Getúlio que é visto agora pelos grupos que antes o apoiaram, classes médias, classes altas, setores da igreja e militares, como um esquerdista que ele nunca foi, pois se aproximou dos trabalhadores urbanos. Lembra? Quem se aproxima dos trabalhadores rurais é João Goulart, que nesse momento é seu ministro do Trabalho. Ok? Então, Vargas não tem, na verdade, nem mídia para falar. O seu governo foi chamado de República do Mar de Lamas, República dos Sindicatos. Por quê? Porque ele era diretamente ligado ao operariado. Mar de Lamas porque acusavam de desvio. Na verdade, Vargas chegou a pegar dinheiro público até para criar um jornal para um amigo seu, no qual ele pudesse falar ao povo brasileiro, uma vez que ele não tinha nenhum veículo de comunicação. Imagina, Getúlio já teve a Hora do Brasil, hoje a Voz do Brasil, que criou toda a propaganda de pai dos pobres, agora é totalmente isolado, porque ele assume uma postura nacionalista. Vamos desenvolver a aula e aí você vai entender. Vem comigo, História em Cena, professor Elvis John. Olha aí, ó. Crise econômica, inflação. Inflação essa gerada pela grande abertura de capitais, né, internacionais e pela sangria da saída do capital brasileiro para comprar industrializados dos Estados Unidos, feito pelo governo Dutra. Então Getúlio pega uma crise que ele não consegue resolver. Esse operário está insatisfeito? Claro que está, porque ele está desempregado. Então, mas como? O operário não era base de Vargas? Turma, se o governo vai bem, legal para o presidente. Se o governo vai mal, péssimo para ele. Então o operariado está insatisfeito porque está desempregado. Isso é compreensível, tá? Não que o operariado fosse contra Getúlio, mas insatisfeito com a situação política e econômica que vivia naquele momento. Tá claro até aqui? Continuando. Crise política, greves, pressões da oposição. E essa oposição da UDN, e não é só a UDN aqui, a UDN, não te esquece que ela está ligada a quem? Aos militares. A UDN está ligada ao grande capital internacional. Então, esses são os grupos opositores a Vargas, tá? Mas ele também cria o BNDE para poder fazer investimentos industriais nacionais. Hoje, BNDES, tá? E quais são esses investimentos nacionais? Opa! A campanha do petróleo é nosso, tá? A Petrobras, isso é questão de prova, ela não foi criada durante a ditadura do Estado Novo. A Petrobras é criada aqui. O projeto da Eletrobras é lançado aqui, certo? Não esquece disso. Ele continua com a sua postura desenvolvimentista. Vamos lá? Energia, agricultura, educação, transporte, mas apoiado no capital nacional. Então ele é desenvolvimentista nacionalista e populista, não precisa falar, porque ele continua com suas medidas voltadas para o trabalhador. Não tanto quanto na época da ditadura do Estado Novo, mas também, por exemplo, olha aqui, quando ele propõe, por meio do seu ministro do Trabalho, uma elevação do salário mínimo de 100%. Isso aqui enlouquece o operariado e deixa o quê? Extremamente furioso o grupo patronal, os patrões. E é claro, pessoal, a grande elite brasileira. Porque aumentar um salário mínimo de 100% da noite para o dia, não tem patrão que aceite. É claro que vão pressionar Vargas, vão para cima dele, ele tem que demitir João Goulart, Jango, o qual ele tanto gostava e tanto confiava, herdeiro político de Vargas. Tá? Então vejam como a crise no governo está estabelecida. Vargas não consegue governar de forma alguma. Essa postura nacionalista que se apresenta na campanha do Petróleo é Nosso
vai dar uma certa força, claro, a ele, populista com a elevação, mas isso não quer dizer que as críticas foram amenizadas. E a oposição está aqui, ó, a UDN, o Manifesto dos Coronéis, que vai diretamente contra essas medidas, principalmente a elevação do salário mínimo, e os empresários, principalmente estadunidenses, principalmente eles, vou botar bem aqui para vocês, ó, Estados Unidos da América, que tinham empresas aqui e que não eram interessantes, por exemplo, a lei de remessas de lucros excessivos. O que é isso? Postura nacionalista de Vargas, apoiada por Jango. Toda empresa deve deixar no Brasil parte dos seus lucros. Anota aí. Além do salário dos trabalhadores, é lógico. Além dos impostos do governo, é lógico. Também parte dos seus lucros. Então, Dutra não fazia isso. JK não vai fazer. Os militares não vão fazer, mas Vargas fez. Lei das remessas excessivas. Lei das remessas excessivas. Isso aí vai contra qualquer postura liberal ou entreguista como queira. Então nós temos um choque de interesses políticos. Vargas nacionalista e quem é da UDN liberal chamado de entreguista. Perfeito? E as pressões se estabelecem. Como é que o governo de Vargas acaba, pessoal? De forma trágica, tá? O atentado da Rua Toneleiros, a Carlos Lacerda, não esquece, Carlos vai sofrer um atentado, não morreu, pegou um tiro no pé. Ficou claro e ficou comprovado que foi Gregório Fortunato, responsável pela guarda e segurança de Vargas. Isso liga diretamente Vargas ao crime. E é claro que pressionado, tanto dentro quanto fora, e aí ele deixa sua carta testamento, um documento belíssimo, maior comprovação de nacionalismo e de populismo de Vargas, e comete suicídio, tá? Dizendo que ele sai da vida para entrar na história. Se as aves de rapina querem comer a carne de alguém que coma a sua, não do povo brasileiro, extremamente nacionalista, né? Me dediquei dia a dia, hora a hora, criando a Petrobras, projetando a Eletrobras, ela sendo constantemente combatida no Congresso pela UDN, mas nunca vacilei, perfeito? E em primeiro lugar está o povo brasileiro. Esse sempre foi o discurso de Vargas. O populismo de Vargas é o trabalhismo. Trabalhismo. Não esquece. Qual o populismo de Juscelino Kubitschek, que a gente vai conversar nas próximas aulas? Desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, modernização. Industrial no campo da indústria de bens de consumo duráveis, porque Getúlio consolida aqui definitivamente a indústria de base, que ele já vem fazendo desde que do Estado Novo, não esquece disso, perfeito? E é claro que Vargas acaba dando um golpe na oposição, e de repente tu pode não entender por que isso acontece. Por que golpe na oposição? Porque Vargas seria expulso, ele vai ser expulso. Como ele comete um suicídio, a oposição não tem como. Porque centenas de milhares de pessoas saem às ruas, o mesmo trabalhador que está indignado com Vargas, porque ele é um herói nacional, ele é um símbolo que construiu de si mesmo com o DIP durante o Estado Novo. Então, dá-se um passo atrás. Olha a frase, o jantar estava pronto, a mesa estava pronta, a toalha foi puxada. Então, a morte de Vargas, o suicídio dele, adiou o golpe da UDN mais os militares, civil militar, em 10 anos, porque a gente sabe que quando foi esse golpe estabelecido? 1964, em João Goulart. Então, em 10 anos, esse golpe, ele é o quê? Ele é adiado. Simplesmente porque Getúlio não está vivo, eu não posso dar um golpe no morto? Não. Você pode dar um golpe na democracia, mas dar um golpe naquele momento, impedir que o sucessor natural de Vargas assumisse, era ir contra a imagem de Vargas. E, quem sabe, uma guerra civil, porque a sede da UDN ela foi apedrejada. Todos os grupos que foram contra Vargas, pessoal, jornais, foram apedrejados. Teve piquetes, então a oposição e os militares retroagiram, deram um passo atrás e esperaram o momento certo do golpe. E esse momento certo vai aparecer quando? Em 64. É claro que eles tentaram também impedir a posse de JK, porque JK vai se eleger pela mesma chapa, pela mesma coligação de Vargas, que é o PSD-PTB, mas também não conseguiram impedir a posse de JK, mas isso é conteúdo para daqui a pouco, beleza?
Então ficamos aqui, vamos falar agora sobre Juscelino Kubitschek, dando continuação à nossa República Populista. Após a morte de Getúlio Vargas, pessoal, quem assume é Juscelino Kubitschek, que vai governar de 1956 a 61. Porém, uma coisa que muita gente não te diz é que a maior dificuldade de Juscelino não foi governar, foi tomar posse. Olha, a chapa, o agrupamento político de Juscelino Kubitschek era o PSD-PTB. Assim, a oposição a Vargas, a UDN, ela também não aceita a posse de JK. Não esquece que eles tentaram dar um golpe em Vargas e vão continuar tentando o golpe, porém não conseguem. Por quê? É o que eu vou te mostrar agora. Vem comigo, ó. Antecedentes. Com a morte de Vargas, assume, é claro, o vice, Café Filho, que foi afastado por questões de saúde. Café Filho, ele era muito próximo da UDN. Se você não tem o presidente e não tem o vice, quem assume é o presidente do Senado, Carlos Luiz, que apesar de ser do PSD, mesmo partido de JK, ele não queria posse de JK, era oposição interna a JK. Sabendo disso, Marechal Henrique Teixeira Lott, ele afasta Carlos Luiz, nós chamamos isso de golpe preventivo, um golpe para evitar outro golpe. Sabia disso? Pois é, carta na manga, história em cena, presta atenção, tá? Então, golpe preventivo. É graças a esse golpe preventivo que manteve-se a democracia. Teixeira Lott, ele não toma o governo para si. Ele passa para Nereu Ramos, presidente do Senado. Então vamos lá, presidente da República, vice-presidente, presidente do Congresso, presidente do Senado. Nereu Ramos completa o mandato e entrega a faixa presidencial a JK, que mesmo tendo sido eleito, já vem sofrendo críticas severas de militares de patentes menores. Teixeira Lott, ele já tinha assumido uma postura de passar a presidência para quem ganhasse, legalista. Então, não tinha como dar para trás. Quem ganha, assume. Não importa se foi JK, ou não importa se foi o candidato da UDN, ou Adhemar de Barros. Quem ganhar, leva. Isso é legalismo. Mantendo sua postura, mantendo sua fala, ele afasta Carlos Luiz, passa a presidência para Nereu Ramos e Nereu Ramos completa o ato democrático empossando quem? Juscelino Kubitschek, que foi legalmente eleito, tendo como vice João Goulart, a dobradinha JJ. E aí mais uma curiosidade, João Goulart teve votos para vice, porque era separado na época, um número maior do que JK para presidente. Olha que interessante. Então, percebe que vem briga por aí, porque João Goulart era oposição severa à UDN e João Goulart vai brigar por essa presidência futuramente, nas próximas aulas. Continuando aqui, ó. Passando toda a turbulência da posse de JK, aí fica fácil. Porque JK ele vai governar justamente da forma que a oposição que o temia, né, queria. Ele vai governar de forma liberal, democrática, desenvolvimentista, abrindo para os capitais internacionais. Ou seja, ele tem uma postura liberal entreguista. Justamente o projeto político de quem? Da UDN. Ele não era udenista, mas governou como UDN. Deu para entender? Por que o governo de JK foi um governo estável politicamente? Economicamente não tanto, porque no final do governo nós temos crises. Mas a crise econômica que JK vai gerar não vai ser para ele, será para os próximos presidentes. Finalizando então essa primeira parte, o que nós percebemos? O discurso de JK era um discurso de modernização, 50 anos em 5. Plano de metas, desenvolver o Brasil 50 anos em 5 anos, com ênfase na indústria. Lembrando se ele é desenvolvimentista, assim como Vargas, só que Vargas é desenvolvimentista nacionalista, ele é desenvolvimentista liberal. Quais são as bases? Indústria, energia, transporte, educação, agricultura. Qualquer um que invista nessas áreas é desenvolvimentista. O que diferencia JK de Vargas, e aí é o ponto que muita gente erra, mas você não vai errar, é justamente de onde vêm esses capitais. Para Vargas, os capitais deveriam ser nacionais. Os capitais internacionais deveriam ser limitados. Então não te atreve a colocar na prova que Vargas não aceitava capital internacional. Assim também não coloca na tua prova e não comete o erro gritante de dizer que JK
não valoriza e não defende o capital nacional. Ou seja, são extremos. Vou explicar. JK deixa o mercado aberto aos capitais externos, muito aberto. E ele acaba com a lei de remessas e lucros, ou seja, ele é liberal entreguista, mas ele não entrega para ninguém as indústrias de base. Ele não privatiza, isso aqui não é neoliberalismo. Vargas deixa entrar o capital internacional, mas limitado, controlado pelo governo. Ele é nacionalista. Entenderam a diferença? Legal. Belezinha? Vamos continuar e ver algumas medidas além destas tomadas por Juscelino Kubitschek. Lembrando que dentro do plano de metas nós temos 32 metas. Como eu já falei, a ênfase na indústria, mas a principal meta de Juscelino foi Brasília. Para colocar em prática essas metas, é importante seguir o que, pessoal? Um conjunto de medidas. Ora, as principais medidas estão aqui. Facilidade para as multinacionais. Claro, o projeto de JK é um projeto nacionalista, criticado pela oposição como entreguista, principalmente no setor o quê? Automotivo. E aí nós temos a Volkswagen brasileira. Perfeito? Fusquinha, o famoso Fuscão, que começa a ser o quê? Fabricado e montado aqui no Brasil. Construção de estradas. Como é que eu vou ter o quê, pessoal? Automóveis se eu não tenho estradas. E aí o projeto, pessoal, de ferrovias fica lá no século XIX. Questão de prova, não esquece disso. Perfeito? Legal. Construção de estradas, um exemplo é Belém, Brasília. Ele continua também as medidas de Vargas de investir em hidrelétricas. E nós temos Furnas e as Três Marias. E é claro que aqui está a pérola de JK, que é Brasília, que ele consegue construir, mas não governa. Ora, para manter tudo isso aqui, nós precisamos de uma injeção significativa de capitais internacionais, ok? E é essa injeção significativa de capitais internacionais que vai gerar um grande desenvolvimento, mas também um grande endividamento. Para o Nordeste. Para o Nordeste nós temos a Sudene. Sim, foi criada a Sudene, apesar de um fracasso, mas foi criada, questão de prova, ok? Não pode negar. Emissão monetária. Essa emissão monetária vai ocorrer quando ele rompe com o FMI. O rompimento com o FMI, depois de um grande processo de empréstimos, ele vai romper com o FMI, mas ele vai emitir papel moeda, aumentando a inflação, gerando o crescimento da inflação, porque esse papel moeda não tem lastro, então gera mais inflação. Outro ponto, a consolidação da indústria de bens de consumo duráveis. Isso aqui tu não pode esquecer. E claro, está aqui a indústria de bens de consumo duráveis, não somente automóveis, sobretudo, mas também o que, pessoal? Nós temos utensílios domésticos. Perfeito? Legal? Continuando. Ora, outros pontos importantes a destacar sobre o JK. Grande crescimento econômico dependente, tá? Dependente. Esse período de Juscelino, a economia nacional chegou a crescer até 9% ao ano. Isso é incrível, mas de forma dependente. Crescimento da inflação e modelo seguido pelos militares. Sim, modelo seguido pelos militares, que vem mais à frente e que vai gerar também um grande processo inflacionário. Pessoal, que modelo é esse? Vamos lá. Para Juscelino desenvolver a economia nacional, ele não pode abrir mão do capital nacional privado, do capital nacional público e do capital internacional. Então vamos fazer assim, anota aí no caderno. O capital nacional privado, ele vai ser investido onde? No setor de bens de consumo não duráveis. O capital internacional, setor de bens de consumo duráveis. E o capital nacional público, nas indústrias de base. Pronto. Quem vai pegar esse modelo e vai tornar ele de forma exponencial? Regime ditatorial civil militar. Entenderam? É isso. Vai seguir o mesmo modelo. Assim, o sucesso é garantido, porém a dependência estrangeira também. Legal? Por isso os anos dourados, né? O período de grande crescimento, assim é conhecido o governo de JK. Presidente Bossa Nova, ou seja, presidente da modernização, do novo estilo de música, do novo estilo econômico, tá? Da abertura ao capital internacional. Mais uma vez tocando no ponto, ele é desenvolvimentista liberal, Vargas é desenvolvimentista nacionalista. Perfeito? Beijo no coração. Vamos falar sobre Jânio Quadros.